descoberta de ouro na região das Minas Gerais atraiu mineradores paulistas que foram confrontados por forasteiros chamados de emboabas. Os paulistas perderam as terras e foram obrigados a procurar ouro de outra forma. Expedições pelo rio Tietê, chamadas de monções, os levaram até Cuiabá, onde encontraram ouro nas margens do rio. O trajeto de Porto Feliz até Cuiabá durava cerca de 5 meses. Nesta jornada, eles faziam diversas paradas para acampamento e descanso. Uma dessas paradas era na barra do Ribeirão do Jaú, hoje região do Marambaia, local onde o rio Jaú deságua no Tietê. Nesse local, os bandeirantes pescavam um grande peixe de couro chamado jaú. O rio ganhou o nome em homenagem ao peixe encontrado em abundância naquele local. E anos mais tarde, a cidade recebeu esse nome em homenagem ao rio Jaú. Moradores dos arredores de Jaú, descontentes por terem de ir até a comarca de Brotas para registrar batizados e casamentos, decidiram movimentar a fundação do povoado. Francisco Gomes Botão e Tenente Manuel Joaquim Lopes doaram 40 alqueires em partes iguais, delimitando pelo córrego da Figueira e o rio Jaú. Foi erguida uma capela, um cemitério e demarcados os primeiros quarteirões da região central da cidade. No dia 15 de agosto de 1853, Jaú foi fundada. Neste mesmo dia, o padre Francisco de Paula Camargo celebrou a primeira missa na primeira capela, feita de pau a pique, coberto de folhas de jeribá, com a comunidade local, e benzeu o cemitério recém-demarcado, onde hoje fica a Diretoria de Ensino e a Escola Major Prado. Em 1859, a Lei Provincial número 11 criou a denominação Jaú, com H, subordinado ao município de Brotas. E em 1866, a Lei Provincial número 60 eleva a categoria de vila com denominação Jaú, agora sem o H e com acento, ficando desmembrada oficialmente do município de Brotas. Em 1868, começou a construção da segunda igreja, no mesmo local da anterior, um pouco maior que a primeira e agora feita em alvenaria. Dia 24 de novembro de 1895 foi lançada a pedra fundamental para a construção da terceira igreja em Jaú, a atual Igreja Matriz, projetada por João Lourenço Madem, como pioneira planta em forma de cruz. Em 9 de junho de 1901 foi inaugurada a Igreja Matriz, sem estar completamente acabada, mas já celebrando missas. E em 15 de outubro de 1905, a Igreja Matriz finalmente ficou pronta e houve a inauguração final. Como dito anteriormente, o primeiro cemitério da cidade data da sua fundação. Uma grande epidemia de febre amarela fez com que o cemitério ocupasse a sua lotação máxima, e logo em seguida foi construído um segundo cemitério. No dia 15 de setembro de 1889, foi benzido o segundo cemitério da cidade, localizado onde hoje é o 27º Batalhão da Polícia Militar, entre as ruas 24 de Maio, Rangel Pestana e 7 de Setembro. Por causa de uma nova epidemia de febre amarela, em pouco tempo esse cemitério também atingiu seu limite de sepultamentos, e um novo cemitério precisava ser criado. No dia de finados de 1894, foi inaugurado o terceiro cemitério de Jaú, na chácara Olhos d'Água. Ficava no final da Avenida Municipal. Posteriormente foi denominada de Avenida Frederico Ozanam. Ainda nesse ano, foi edificado o Hospital de Isolamento, do outro lado da rodovia, após o cemitério, para cuidar das vítimas de epidemia de febre amarela. Posteriormente, este hospital foi doado pela Prefeitura para a Sociedade Vicentina, se tornando a Vila São Vicente de Paulo, popularmente chamado de Asilo Vicentino. Em 23 de maio de 1886, iniciou a construção da primeira estação ferroviária de Jaú, e em 1º de janeiro de 1887 foi inaugurada essa estação, conhecida como Estação Jaú. Posteriormente, foi denominada popularmente como Jaú Velha. Ela se localizava onde hoje é a estação rodoviária. Em 3 de julho de 1913, foi inaugurada a segunda estação Jaú Dourado. Partia do posto Rangel em Bariri e chegava até Jaú,
A estação ficava onde hoje seria a Avenida das Nações, em frente ao supermercado Jaú Serve, a aproximadamente 500 metros da estação Jaú. Em 1910, a estação Jaú foi derrubada e construída uma nova estação no local. Em 1939, a estação Jaú Dourado foi ligada por trilhos até a estação Jaú Velha. Em 15 de novembro de 1941, foi construída a nova estação ferroviária, conhecida como Jaú Nova, atual Estação do Som. Essa estação atendia o tronco oeste da Paulista, ligando Itirapina até o Rio Paraná. Neste ano, a estação Jaú Velha foi desativada desta linha, servindo apenas como ponto final da Douradense. Em 1957, a estação Jaú Dourado foi oficialmente demolida. Dia 3 de novembro de 1972, o decreto 1241 denomina de Avenida das Nações o trecho partindo da rua Quintino Bocaiúva, passando por trechos do antigo traçado da Estrada de Ferro Douradense. E em 13 de agosto de 1976, foi inaugurada a nova estação rodoviária de Jaú, no centro da cidade, no local onde funcionava a estação ferroviária conhecida como Jaú Velha. Projeto arquitetônico de João Batista Villanova Artigas. Você sabia que a Vila 15 tem esse nome porque o primeiro estádio do Esporte Clube 15 de Novembro ficava nesse bairro? O estádio Arthur Simões foi construído em 1951 e ficava entre as ruas Coronel Joaquim de Oliveira Matozinho, Arthur Simões, Alameda Coronel Leme do Prado, Rua Santa Terezinha e Alameda Dr. Amaral Carvalho. O estádio do 15 foi inaugurado em 15 de agosto de 1973, sendo o atual reduto do Galo da comarca. Jaú já teve um aeroporto, isso mesmo. Entre 1943 e 1947 foi construído o Aeródromo de Jaú. Recebeu o nome de Aeroporto João Ribeiro de Barros, em homenagem ao nosso herói nacional, pelo Decreto 11 de 1947. Ficava no terreno onde hoje é a biomecânica. Existe o registro de um acidente aéreo em Jaú, ocorrido em setembro de 1942, quando o monomotor pilotado pelo aluno Alceu Ferraz Navarro e o instrutor Roldão Aguirra bateu em um coqueiro na Praça Siqueira Campos, resultando na morte do aluno. Em 1955, as eleições contaram com um novo tipo de urna, feita em lona, projetada por um italiano radicado em Jaú, o Sr. Abílio Cesarino. Em meados de 1955, Jaú tinha um pequeno zoológico. Houve uma grande enchente e vários animais morreram na ocasião. O zoológico foi desativado e o local foi construída a Praça do Centenário, popularmente conhecida como a Praça das Virgens. O mercado municipal foi inaugurado em 1898. Ficou fechado entre 1914 e 1918 e 1938 e 1945, correspondente ao período da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. O prédio do mercado municipal já abrigou a rodoviária da cidade. E em 19 de dezembro de 1990, um incêndio de grandes proporções destruiu parte do mercado municipal. Precisou de reformas. Em 1927, o Sr. Francisco Canhos Navarro criou o primeiro chuveiro elétrico automático. Foi ele também que criou a chave seletora de temperatura. Infelizmente, ele só pediu a patente anos depois, em 1943, quando empresas maiores já fabricavam o seu produto. Nos anos 50, a Lorenzetti conseguiu esta patente. Qual a ligação entre o Cano Torto e a primeira fábrica de macarrão da cidade? O italiano Miguel Russo chegou em Jaú por volta de 1900, onde ele se casou com a dona Rosina Judice e montou a primeira fábrica de macarrão da nossa cidade. Aqui ele adquiriu um imóvel na rua Tenente Lopes, onde viveu até a sua morte em 1936. No fundo de sua propriedade havia uma mina. A água dessa mina foi doada para a prefeitura e ficou conhecida como a Água do Cano Torto. Ele ficava originalmente no cruzamento das ruas General Galvão e Tenente Lopes, lateral de onde hoje é o restaurante O Pizzaiolo. Anos mais tarde, o Cano Torto foi realocado para outro ponto, onde fica atualmente, e essa praça recebeu o nome de Praça Miguel Russo em sua homenagem.
Decreto Municipal 878, de 23 de setembro de 1968, autorizou a dragagem e a retificação do curso do rio Jaú, na época visando uma diminuição das enchentes na cidade.